Oi, gente, tudo bem? Lá na comunidade vocês me fizeram 3 pedidos. Make nada, como indicar um BB cream ou uma base mate para pele oleosa e fazer um olho para olhos fundos e pequenos. Então hoje vai ser o vídeo dos olhos fundos e pequenos, porque me pedem muito, tá? Então é o seguinte, o que eu já tenho aqui? Eu já tô basicamente maquiada. O que eu tô na pálpebra aqui? Um bronzer, tá? Que foi o mesmo que eu usei aqui e eu passei no olho. Mas faz de conta que eu não tenho nada. Primeiro você precisa entender que o espaço do seu olho vai daqui, aqui, daqui, aqui. Tudo isso que tá em volta do globo ocular é olho, né? Então, às vezes, a pessoa não tem espaço nenhum na pálpebra móvel, que é essa que se move, e nem na fixa. E aí, quer que apareça tudo aqui. Gente, vamos usar a parte de baixo também, tá? Então, assim, explora o entorno dos seus olhos, tá? Que isso já vai aumentar o olhar. Então, eu vou fazer a primeira coisa, a primeira técnica de aumentar. Primeira coisa, lápis bege na linha d'água. O lápis bege por si só, ele já dá uma ampliada, tá? Agora eu vou pegar um lápis marrom e vou dar risquinhos aqui, ó. Mas pouquinho, porque quem já tem um olho pequeno tem esse espaço pequeno. E aí esfuma com um pincelzinho qualquer fininho. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa embaixo. Mas de leve, não precisa ser com muita força, pra não ficar ruim de esfumar depois. Olha pra cima, tá? E aí, esfuma aqui. E aí, traz o restinho, ó, pra cá, ó. Tá? Isso é um jeito de você já ampliar o olhar, tá vendo? Ele abriu mais. Isso aumenta o olho. Agora, por exemplo, eu tenho olho fundo. O olho fundo, ele já tem um côncavo muito fundo. Então, você não pode escurecer o côncavo, porque senão você vai deixar esse olho mais fundo. Então, o que você tem que fazer? Escurecer aqui em cima. Nesse caso, eu vou pegar um bronzer, mas você pode pegar qualquer tom de contorno. Esse aqui é o Brown Sugar da Bruna Tavares. E aí, eu vou escurecer aonde meu é mais claro, que é aqui, perto da sobrancelha. Tá? Não no côncavo, porque senão você vai deixar o olho mais fundo, tá? Escureci aqui, tá vendo? Ó. Então, eu aumentei essa profundidade de onde fica o meu osso. Tá vendo? Bem no osso, bem aqui no osso, tá? E aí, depois você pode vir com uma sombra clarinha só pra dar um respiro aqui na sobrancelha, tá? Feito isso, eu quero que o meu olho apareça mais. Eu quero que ele fique mais... que ele fique maior. Então, o que eu vou fazer? Eu não tô fazendo pro meu tipo de olho, tô fazendo pro que vocês pediram. Eu vou clarear a minha pálpebra. Então, peguei essa sombra aqui, manteiguinha, dessa paleta da Bruna Tavares. Pode ser qualquer sombra mate clara, ó. E aí, eu vou trazer aqui, ó. Ó. E aí, eu esfumo com o resto, tá? Ó. Olha pra esse olho, olha pra esse olho. Esse não parece bem maior do que esse? Agora, eu, por exemplo, tem 2 tipos de olho pequeno e 2 tipos de olho fundo. Tem o olho fundo que o olho é grandão e fundo. Tem o olho fundo que o olho é pequenininho. Desse jeito, você vai deixar o olho maior. Agora, por exemplo, tem o olho fundo que é grande. E aí, ele pede um pouco mais de... ele pede um contorno um pouco mais grosso aqui. Então, eu volto com o meu marrom. E esfumo. Trazendo pra fora. Eu tô usando aqui, gente, várias técnicas. Vocês podem usar uma ou outra, tá? E aí, explorem os espaços fora dos olhos, entendeu? Ó, traz um pouquinho pra fora. Esse marrom escuro, ele pode crescer um pouco mais aqui, ó. Que nem eu fiz outro dia. No Bridgerton. Tá vendo, ó? Ele já vai ampliar meu olho pra fora. Então, ele aumentou aqui e ele ampliou pra fora, tá? E aí, você pode vir com esse mesmo... coisa e fazer assim, tá vendo? Já aumentou. Eu vou passar máscara de cílio e esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. E aí, a gente pode reforçar a sombra clarinha aqui, ó. Que às vezes o lápis dá uma apagada.
E quando vocês forem passar máscara, capricha na base do cílio, porque é ele que vai empinar o cílio, tá? É esse movimento que vai deixar o cílio empinadinho. E passa aqui, ó, olhando pro espelho, aqui embaixo, tá? Olha a diferença desse olho pra esse. Ele tá mais alongado que esse e ele tá mais ampliado do que esse aqui, tá? Se você quiser ampliar ainda mais o olho, você pode, aumentando o esfumado embaixo. Então, você pode vir com o seu pincelzinho aqui, ó, e ampliar esse esfumado aqui, ó. Tá vendo? Isso vai aumentar ainda mais, tá vendo a diferença? Tá? Então, recapitulando, o que eu fiz nesse olho? Esse lápis é da Panvel, tá? Usei um lápis bege na linha d'água, ele já abriu mais o meu olhar. Passei o lápis marrom em volta dos olhos e esfumei. E deixei uma sombra bem clarinha aqui e uma sombra escura aqui. Isso já amplia muito o meu olhar, tá? Agora, desse lado, eu vou fazer um pouquinho diferente. Desse lado aqui, eu vou começar com a sombra clara, ó. Quase até o final. Ó. Tá? Vou passar o bege. Só que agora eu vou vir com uma... Em vez de usar o lápis, eu vou usar sombra. Então, primeiro eu vou vir com esses dois marrons aqui misturados. Da paleta Transition da Bruna Tavares. E vou carimbar aqui, ó. Agora, esse olho aqui eu ampliei assim e assim. Esse olho aqui eu vou ampliar assim, pra fora. Ó. Coloquei aqui. Tá? E vou pegar esses mesmos marronzinhos e vou trazer pra cá. E aqui ele vai juntar aqui em cima, ó. Tá? Calma que não vai ficar assim, gente. Aí agora eu vou pegar um marrom mais clarinho, assim, ó. Pra me ajudar a esfumar. Eu limpei o pincel na toalhinha pra me ajudar a esfumar aqui, ó. Só a borda, tá vendo? Tá vendo? Mesma coisa eu faço embaixo. Eu volto com a minha sombra clarinha. Aqui, tá? Não se preocupem com isso aqui, que depois a gente passa corretivo e arruma. E aí, agora, nesse lado aqui, como eu tô querendo ampliar o olhar mais assim do que esse aqui, no final ficou até um pouco parecido, gente. Mas assim, é porque eu acabei escurecendo aqui. Mas, vocês estão entendendo, né? Tudo que aumenta. Você pode aumentar pra fora, você pode aumentar pra cima. E aí eu vou pegar uma caneta delineadora, nesse caso aqui, e vou fazer assim, ó. Do último cílio pra cá. Fiz um triângulo, tá vendo? Passa por cima da pelinha primeiro, fica de olho aberto. Passa por cima da pelinha, preenche. E vem só até aqui. Tá? É só isso. Eu quero ampliar o olhar assim. E aí eu posso vir também com um pouquinho dele aqui embaixo, ó. Mas só um pouquinho, morrendo ali. E nesse caso, eu posso também puxar um pouquinho aqui dentro. E aí, pra finalizar, pra eu ampliar um pouco ainda, pra eu ampliar ainda mais, eu venho com uma sombra marrom bem escura e como se eu fosse esfumar o final desse delineador aqui, ó. É bem pouquinho, ó. E aí, se você achar que ficou marcado, você volta com o outro. Tá vendo? Então, esse aqui eu ampliei mais assim, esse aqui eu tô ampliando mais assim. E aí, quando você for passar máscara de cílio, nesse caso aqui, você capricha bem na parte de fora dos olhos. Como se você estivesse fazendo assim, ó, na diagonal. Tá vendo? E aí, você ampliou o seu olhar assim. Tá vendo a diferença de um pro outro? Esse tá mais horizontalizado e esse tá mais aumentado assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses olhos que aumentam os olhos, né? Tanto pra fora quanto pra cima. Mas lembrem do luz e sombra. Tudo que você clareia, você traz pra frente. Tudo que você escurece, você leva pra trás, tá? Entendendo isso, vocês vão melhorando e vão adaptando mais ao formato de olhos de vocês, tá bom? E assim, uma outra coisa. Quem tem o olho muito separado também, por exemplo, pode escurecer aqui um pouquinho. Pode trazer, ó, a sombra marrom
um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Que é isso já... E a esfuma, que isso já traz um contorno aqui, ó. Tá? Que aproxima mais os olhos, tá bom? Ah, gente, só mais uma coisa. Se vocês quiserem usar brilho, pode, tá? O brilho, inclusive, ele aumenta ainda mais. Então, se você quiser pegar um cintilante, um brilhinho e passar aqui no meio, por exemplo, ó, do globo ocular, ele já vai ampliar ainda mais, tá? Fui.